mais um doce momento aqui na Dona Dulce para conversar com essa ilustre filha de bebedouro, jornalista Cláudia Alguim. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e falar que ter uma TV em bebedouro é uma coisa muito importante, porque eu trabalhei com notícia há 40 anos e eu sei a responsabilidade que é você falar para alguém ouvir. E é o que vocês estão fazendo, e isso é muito legal. Parabéns, prosperidade, sucesso, tudo que vocês merecem. Obrigada. E a Cláudia trabalhou em todos os grandes veículos de comunicação, né, de TV especificamente aqui do Brasil, né, Cláudia? Sim. E é nascida aqui em Bebedouro. Conta um pouquinho pra gente esses primeiros anos da tua vida, que saiu muito cedo, muito jovem daqui, foi embora. Mas como que foi esse período aqui? Eu fui muito feliz aqui. Eu nasci numa casinha na Rua São João. Meu pai era bancário, minha mãe professora do SESI. E a gente vivia na rua, né? A rua era o nosso brinquedo, né? Aí eu morei nessa casinha, de lá eu fui para Raul Furquim. E a gente tinha uma turma gigante na Raul Furquim. A gente subia e descia. Hoje, onde tem aquela bandeira, era terra. Então a gente subia, descia na terra, subia de bicicleta, jogava, caía em espinheiro. Foi uma infância muito feliz na Raul Furquim. Livre, né, Cláudia? Livre, porque não existia brinquedo, não existia nada disso, né? Já não tinha boneca, ganhava uma coisa ou outra no Natal, não era como é hoje. Então, as amizades, a gente almoçava na casa dos outros, a gente sempre chegava com 2, 3 amigos e não tinha comida, aí tinha que fazer farofa e ovo frito, porque em todas as casas a gente chegava, subia do Anjo da Guarda, e já ia parando nas casas e almoçando. Antes do Anjo da Guarda, eu estudei no Abílio Manuel e no Paraíso, que eu fiz a 4ª série. Estudei na escola pública. E depois aí eu fui pro Anjo da Guarda e a gente foi a primeira turma de menina, porque até então o Anjo da Guarda só tinha internato e semi-internato. E aí que ele abriu para meninas e alguns meninos, era pouco, iam poucos. Mas já na minha turma tinha já alguns rapazes. Aí depois que virou, assim, um colégio aberto, misto, mas eu peguei a época que era só mulher, com aquelas saias, aquelas meias horrorosas e tudo aquilo que acaba com a feminilidade, né? Mas é a vida. E foi muito legal, foi uma época bem boa. Aí eu curti muito, depois Bebedouro Clube, a piscina, os bailes. Bebedouro tinha bailes incríveis. O carnaval daqui eram 4 noites, 2 matinês e mais os desfiles na rua. Bebedouro teve um carnaval assim muito, muito rico. Tinha os desfiles das escolas que a gente se preparava. Você participava? Participava de todos os desfiles, tinha as fanfarras, as meninas que dançavam, a ginástica rítmica, eram outras, mas os desfiles das escolas eram um evento. E a Páscoa, aqui também, na época do Cristo Morto, também era muito lindo, a gente ajudava a encapar tampinha, enfim. Foi uma infância e uma adolescência bem bacana, bem divertida. Muito felizes. Muito feliz, muito feliz. Ô, Cláudia, aí você sai de Bebedouro, você vai embora para estudar com 16 anos e logo em seguida entra na faculdade, né? Já no curso de jornalismo. Como é que foi essa escolha pelo jornalismo? Era uma coisa que você pensava há muito tempo? Foi uma coisa mais de última hora? Vamos ver como é que é? Quando eu tinha 7, 8 anos, eu já escrevia poesia. E a minha mãe levava na Gazeta de Bebedouro e o diretor publicava, porque ele gostava daquelas coisas que eu escrevia. E com essa idade eu já falava, eu vou ser jornalista. Eu tive um professor de matemática, todo mundo conhece o professor Chinso, que infelizmente partiu na pandemia, e ele falava, o que você vai ser? Médico, dentista, advogado? E você, jornalista? Não, vai morrer na guerra! E
Era muito legal. Então eu sempre quis ser jornalista. Eu desde 7, 8 anos. E os meus pais incentivavam, ajudando a publicar essas poesias, os textos. Depois eu comecei a escrever umas crônicas para Gazeta. E aí eu fui morar em Ribeirão. Eu prestei vestibular, eu entrei na PUC de Campinas. E aí eu me formei. Olá, Gabi, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. O que nós temos hoje, Gabi? Hoje a gente vai ter o bolo de cenoura com a cobertura de brigadeiro. Delícia! E esse aqui é o quê? Café com água. Cafezinho? Isso. Fala pra gente do café também. É o café coado. Café coado também para acompanhar. Isso. A gente faz na hora. Quentinho. Obrigada, Obrigada. Gabi. De nada. Tá gravando? Gente, a delicadeza dessa xícara com esse cafezinho coado que a Gabi trouxe. Cláudia, e aí você se formou e foi para São Paulo trabalhar. Conta um pouquinho, você passou por Band, Gazeta, SBT, Globo, Globo News, uma trajetória de 40 anos na televisão. Como é que começou? Ó, começou assim, eu cheguei em São Paulo desempregada, não tinha dinheiro, morando na casa de pessoas, não tinha nem casaco, porque São Paulo era muito frio. E eu vi que eu não ia, o sonho da minha vida era trabalhar na Folha de São Paulo, porque eu sempre gostei de arte, cultura, cinema, então eu vim muito focada em trabalhar na Folha, mas eu não conhecia ninguém na Folha para me indicar, para tentar fazer um teste, enfim. Aí meu pai lembrou que ele tinha um grande amigo, nascido também em Bebedouro e criado, o Mauro Esquisato Guimarães, que ele trabalhava no Jornal do Brasil, que era o concorrente do Jornal O Globo. Aí eu procurei o Mauro num prédio chiquérrimo na Avenida Paulista, achando que eu ia sair contratada para escrever sobre cultura no Jornal do Brasil. Mas ele falou que ele não contratava iniciante, foca, e que isso não ia acontecer, mas que ele ia ligar para uma amiga dele na TV Bandeirantes. E aí eu comecei a minha carreira como repórter. E aí eu aparecia no Jornal da Band, que era o jornal que eles têm até hoje. E nos finais de semana eu substituía a Marília Gabriela, que era apresentadora. Mas, na verdade, eu vou te ser sincera, eu era péssima repórter. Eu nunca fui uma boa repórter, porque a gente ia um dia para uma tragédia, outro dia para uma coisa legal. Aquilo mexia muito com o meu emocional, mas como eu trabalhava com isso, eu saí da Band e eu fui trabalhar na TV Gazeta também em jornalismo. Ô, Cláudia, mas espera aí, como é que era a repercussão de ter uma bebedourense no jornal que Era passava muito na legal, TV? porque Aqui. as pessoas, elas ficaram muito orgulhosas de ter uma pessoa de Bebedouro que elas podiam falar que estava aparecendo na TV. E elas me viam em canais que eu nem trabalhava. Porque todo mundo falava, eu via a Cláudia, eu via a Cláudia. Foi uma época muito legal, porque a cidade dá esse retorno para você, porque é uma coisa diferente. E nessa época tinha o Vanderlei Ribeiro, que era um locutor também muito famoso de esportes. Aí nessa época eu fui trabalhar na TV Gazeta, no jornalismo diário. Só que aí tinha um apresentador que chamava Roberto Avalone, um cara bem conhecido na época. E ele falou, não, eu quero você para ser repórter de esportes. Mas eu não tinha. Olha Ai, esse para. brigadeiro. Aí posso Desculpa posso interromper. comer daqui a pouco? Posso falar? Bom, aí eu vou ter que comer esse brigadeiro e depois contar. Mas enfim, que coisa incrível. E aí eu comecei a trabalhar como repórter de esportes. Então eu cobria qualquer tipo de esporte. Uhum. Fórmula,
esportes de ação. E antigamente... Não era comum, né? Não, e tinha uma coisa que chamava esporte interativo, que era o repórter vai fazer um treino de Fórmula Ford. Ele pega uma carona com o corredor e anda em Interlagos. Aí você vai fazer um rally, um treino. Aí você subia no carro para mostrar que você não tinha medo. Aí você ia para um campeonato de skate. As pessoas queriam que você tentasse andar de skate. Era um jornalismo da época. E só tinham nessa época 7 mulheres que cobriam. E já tinha gente na Globo, Cultura, Gazeta, Bandeirantes. A gente foi as precursoras nessa área. Que bacana. Gente, vou comer só o brigadeiro, ó. Coisa boa. Meu Deus. Nossa, que delícia. Bom esse bolo, né? Conversar comendo, né? Esse bolinho. Esse bolinho tá... Nossa, parece bolo feito em casa mesmo, né? Da casa de vó, de mãe, né? Sim. Então, aí eu saí dessa área de esportes e eu fui convidada para trabalhar na Globo, só que de Minas Gerais. E foi uma coisa super bacana na minha vida, porque eu fui para lá para ser apresentadora e editora. E a edição foi o que depois levou minha carreira inteira, porque eu, na verdade, eu não gostava, como já falei anteriormente, de aparecer. Eu tinha uma timidez quando eu apresentava jornal, eu tinha taquicardia, eu transpirava. Não era a minha praia, eu não gostava disso, eu gostava de ficar atrás das câmeras, dos bastidores. Aí eu fiquei lá um tempo, eu tinha um Fiat velho, aí eu vendi esse Fiat quando eu saí, fiquei morando na Bahia, tirei um ano assim na minha vida pra ficar tranquila, e aí eu voltei, trabalhei novamente no Bandeirantes, trabalhei vários anos na Record, com o Boris Casoy, eu fui editora de política, e trabalhar com ele também foi uma honra, porque ele marcou a minha época, a minha geração de jornalistas. Mas antes do Boris, na verdade, eu trabalhei com a Ana Maria Braga no programa dela, trabalhei na Globo News. Na Ana Maria eu trabalhei 9 anos, construí uma carreira bem legal na área de entretenimento, porque, como eu falei, eu sou muito emotiva. E aí me apelidaram de editora de emoções. Aí eu editava aquelas matérias que faziam as pessoas chorar, aqueles casos. Eu trabalhei no Aqui Agora, então eu fazia aquelas matérias de encerramento, sabe? O que você está sentindo com a morte do seu filho, aquelas perguntas que não pode, mas isso se fazia, e aquele, justiça. Sim, de causar comoção mesmo, né? Eu trabalhei em vários lugares, porque eu tinha muito esse perfil de pegar essas matérias mais emocionais e menos do factual, do dia a dia, do buraco de rua, eu vim para Bebedouro, uma época que o meu pai adoeceu, fiquei alguns anos aqui. Eu trabalhei numa escola, no Espaço Livre, trabalhei também na Unimed, mas depois eu percebi que eu queria novamente voltar para São Paulo. E eu voltei aos 53 anos como jornalista, ainda trabalhei no SBT, trabalhei na Gazeta. Aí quando veio a pandemia, eu achei que estava na hora de encerrar assim, essa carreira de TV. Atualmente eu trabalho só para político, eu faço a interface deles nas redes sociais. Então eu respondo as mensagens, os questionamentos, eu filtro o que é bacana, quando tem comentários negativos. E é uma parte bacana, porque a política, né? De assessoria política. Ô Cláudia, e você hoje está de volta aqui a Bebedouro, depois de uma vida muito intensa de trabalho, de correria, né? Que eu imagino que os almoços eram coisas rápidas, onde dava, como dava para ser. E agora você está podendo ter uma vida um pouquinho mais pausada.
né? Como que isso está sendo? Você que gosta, né, de estar envolvida com atividades, de estar envolvida com pessoas, como que está sendo ter um pouco mais de tempo para curtir coisas simples como um bolinho? Que eu ia falar. Vai parecer autoajuda o que eu vou falar. Mas a gente tem que tentar estar feliz onde a gente está, onde Deus planta a gente. E eu tô aqui. Então não adianta eu morar em Bebedouro e estar infeliz, imaginando, eu poderia estar. Não, eu não tô lá. Eu tô aqui. Então eu aproveito tudo que a cidade tem. Eu não sou muito de bar, de coisas assim, mas de a feira vegana, a feira de domingo, encontro com os amigos, receber amigos, tomar cafezinho. Aqui é um lugar que eu amo, vir com as pessoas, marcar e aqui na Dona Dulce tomar um cafezinho e reencontrar amigos, reencontrar pessoas, é bom demais. Estou tendo a oportunidade também de viver mais com a minha mãe, né? Porque eu saí com 16 anos daqui. Então eu tive pai e mãe só em alguns finais de semana. A minha vida em São Paulo dava muito plantão, então eu tinha que escolher, eu vou trabalhar Natal ou eu vou trabalhar Réveillon. Então eu sempre trabalhava Réveillon para passar o Natal com a minha família. Eu vou passar a Páscoa ou o Carnaval. Então ao mesmo tempo eu tinha que ser jovem, mas tinha que dar plantão, né? Tive horários horríveis. Quando a minha filha era uma neném, eu entrava na TV Globo às 3 horas da manhã. Quando eu trabalhei na TV Bandeirantes, eu tinha 21 anos. A gente trabalhava de salto alto, eu ia de ônibus. Uma linha que demorava 1h40, maquiadinha, num ônibus lotado às 5h30 da tarde. Então a vida é luta, não tem glamour, não tem o jornalismo diário, tirando os apresentadores, essas pessoas milionárias, o jornalismo é uma luta. Eu ficava de madrugada até 4 horas da manhã, esperando, porque eu não tinha carro no comecinho da minha carreira, esperando a perua da emissora levar os funcionários embora. Então, assim, eu trabalhei em várias emissoras, mas por trás de tudo isso tem uma luta árdua da mulher, da pessoa, porque você convive com essas pessoas, com esses jornalistas, as pessoas são também um pouco personagens, você convive com alguns personagens, entende? Que são diferentes da vida real, né? Você gosta de cozinhar? Olha, eu vou te falar, eu fui uma pessoa que cozinhou muito na vida, eu era aquela que agregava, fazia até almoço de Natal, de Réveillon, Páscoa na casa dos meus pais, eu sempre fui cozinheira, eu e meu pai, de assados imensos, panelões de comida, porque uma parte da minha família mora em Minas, então a gente, onde tem esse tanto, tem 2 desse, aquele exagero. Mas eu vou te contar, depois que eu vim morar em Bebedouro, eu sou adepta da marmita. Eu conheço todas as marmitas da cidade. A única coisa que eu faço é uma saladinha. Quando eu quero um doce, eu venho aqui, sabe assim? E vai levando aos pouquinhos. Isso. Cláudia, essa coisa de fazer a refeição, de cozinhar, a refeição é um momento que agrega muito, né? E que traz muita memória. Qual que é uma lembrança sua de um doce momento afetivo vinculado à alimentação? Que alimento que te desperta isso? Bolo de aniversário. E eram sempre um creminho branco, às vezes com ameixa, às vezes abacaxi, que eram as coisas que tinham na época, sempre com uma cobertura de clara em neve. Às vezes queria enfeitar, eu lembro que na minha família eles cortavam, faziam piscininha, colocava gelatina em cima do bolo. Eu também dos doces caseiros, que eu gosto até hoje. Quais? Esses doces de figo, de abóbora. Tinha uma mulher na época que eu morei aqui, que ela passava nas casas vendendo já tudo ralado, tudo era demais. E sagu, arroz doce e eu gosto muito até hoje. Curau, eu vou na feira para comer curau. Gosto muito de coisa caseira. De memórias de dentro de casa mesmo. São os doces que eu gosto. Tudo bem, tem doces mais sofisticados, mas eu acho que esses, assim, eles são bem doces, eles são... não sei, acho que tem a ver com a gente, com o nosso interior, com as nossas raízes, né? Com o que a gente aprendeu como doce. Que delícia. Cláudia, muito obrigada Eu que pela agradeço. sua participação.
É um prazer ter falado com você, Eu que conhecer um pouquinho agradeço. mais da sua história. Muito obrigada a vocês. Novamente, muito sucesso para vocês, porque fazer jornalismo não é brincadeira, é seríssimo. E vocês são hoje um lugar que as pessoas podem encontrar informação, entretenimento, simpatia, e tudo isso que vocês estão conquistando com a comunidade de Bebedouro. Eu espero que vocês se tornem uma referência em jornalismo e tudo que tem de bom em Bebedouro. Que vocês divulguem ao máximo a nossa cidade. Para que a Obrigada. gente siga vivendo doces momentos.